Como é bom nós termos uma igreja viva, uma igreja que não está fechado nas quatro paredes, mas que tem uma função importante e tem desenvolvido essa função junto à sociedade da proclamação do Evangelho, de levar o amor para as famílias e levantar assim como uma voz profética em muitas áreas. Isso é muito especial. E nós estamos essa semana juntamente, e esse mês, juntamente com todo esse movimento, iniciando uma série de mensagens, não mais as mesmas, que vem sim como um movimento, algo especial, que vem trazer luz a muitas famílias, a muitas realidades. Quando nós olhamos para essa realidade, a tendência é nós olharmos e falar assim, isso aí é coisa do mundo, isso aí é as pessoas que estão lá fora, certo? Mas a hora que nós paramos de negar, nós vemos que é uma realidade que nós encontramos dentro da nossa igreja. E nos cultos da manhã já tivemos mensagem de mulheres, mensagem de pessoas que falaram assim, olha, essa é a minha realidade, eu preciso de ajuda. E quando nós fazemos isso, o impacto de 1º de abril vai ser um momento muito especial. Nós vamos estar ali na Rua 15 e não somente chamando a atenção, mas oferecendo um apoio também. E no dia 7 de abril nós estaremos também ali nesse movimento. Então, se você está fora, de alguma forma, eu quero desafiar você a entrar. E nós vamos estar juntos. E por que nós precisamos falar desse tema? Quando nós olhamos para os registros dessa área da violência contra a mulher, nós vemos números assustadores. Números que realmente impactam, que mexem, nos tira da zona de conforto. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos fazer algo, nós precisamos agir em direção a essa dimensão. Não sei se você sabe, quem aqui já teve filhos águias, passou pelos águias, certo? Já tiveram o jantar dos águias? Sabe o que é feito no jantar dos águias? Eu tive o privilégio em família, nossos 2 filhos passaram pelo jantar dos águias. Quando a Fernanda passou pelo jantar dos águias, eu levei ela para jantar, e eu abri a porta, e ela sentou, eu fechei a porta do carro, e eu saí, eu estava de terno e gravata, e eu cheguei no restaurante, e eu puxei a cadeira para ela sentar, e eu empurrei a cadeira, e eu sentei no outro lado, e eu tratei ela com carinho, com amor, não que eu não faça isso diariamente, eu faço, mas eu peguei um buquê de flores, e eu entreguei para ela, e no final de tudo isso, eu falei assim, olha, não aceite que ninguém te trate menos do que isso. Sabe, o que nós estamos fazendo com esses juniores quando completam 12 anos? Ensinando o que é ser homem de verdade, o que é ser mulher de verdade. O Nicolas levou a Angélica para jantar. E ele foi preparado também. Ele estava bonitão e ele também abriu a porta para a mãe. A mãe foi dirigindo, ele não consegue dirigir ainda. Certo? Mas também houve um movimento. Nós estamos, sim, investindo na preparação. Queridos, hoje o que nós precisamos é ter homens de verdade, homens que cumprem o seu papel como homem, que honrem as suas esposas, que honrem as suas filhas, que honrem as mulheres. E hoje nós temos muitos homens que perderam essa dimensão do que é ser homem de verdade. E por isso que nós temos um movimento de guerreiro, para trazer luz a esses homens que precisam se posicionar. Certo? E as mulheres, elas precisam também se posicionar, se valorizando, entendendo que não é normal, que muitas vezes a sociedade fala, isso aí é normal, e não é normal, e por isso que nós temos uma rede de apoio para apoiar, você mulher, que de repente tem algo que você não sabe se é normal ou não, venha conversar com uma das nossas mulheres, da Policlínica, as mulheres, essa equipe que foi criada, montada e preparada para poder atendê-los. Então, após essa breve introdução, queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 15, estamos tratando esse mês sobre temas, nós vamos olhar para mulheres da Bíblia, onde elas deixaram exemplos especiais para as nossas vidas, onde nós vamos olhar para essas mulheres que foram destacadas nas Escrituras como mulheres de fé, mulheres que deixaram um exemplo. Pela manhã, a irmã Esther pregou aqui na IBB Bacaxiri, certo?
algo muito especial sobre Maria, é uma mulher que inspira. E ela trouxe uma reflexão ali sobre a experiência de Maria, aquela jovem, adolescente ali, que ela é escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus no seu ventre. E ela falava sobre o Jesus se unindo a um ventre humano, então o divino com o humano. E é algo muito especial. Se você não estava aqui de manhã, eu desafio você a acessar pelo YouTube e você assistir essa mensagem, você ser ministrado por essa mensagem. E nessa noite eu quero trazer uma abordagem, eu quero conversar sobre uma mulher que está lá relatada em Mateus 15, no versículo 21 a 28. E ele também está lá em Marcos. E Mateus ele vai chamar essa mulher da mulher cananeia. Marcos ele chama um pouquinho diferente. Ele fala de uma mulher que é cirofenícia, né? É uma mulher grega. Então lá no capítulo 15, versículo 21 a 28. Você pode acompanhar, vai ser projetado aí. Diz assim o texto: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Quando nós olhamos para esse texto, o contexto que ele foi escrito, nós não tínhamos ali um país chamado Canaã. Então, quando falava o termo cananeia, que é usado por Mateus, é um pouquinho diferente de Lucas. Nós estamos falando de um povo que era considerado inimigo de Deus. É um povo que se levantou quando o povo estava entrando na terra prometida. O exército inimigo, ou o povo inimigo que se veio contra o povo de Israel, eram os cananeus. Então ele era inimigo de Deus. E essa mulher estava com grande dificuldade. Ela tinha uma filha endemoniada, ela tinha um grande problema ali. E possivelmente ela não tinha marido. Possivelmente pela postura, pela forma como ela chegou, possivelmente ela não tinha marido. A Escritura não fala sobre isso. Mas é uma mulher que estava com muitas dificuldades. E ela enfrenta um grande desafio. Porque ela vê Jesus, ela ouve falar sobre Jesus, sobre o filho de Davi, e ela vê ali uma possibilidade de ter a restauração da filha dela, que gerava muito sofrimento, que gerava muito. Imagine numa sociedade totalmente rígida, e de repente você tem uma filha que está endemoniada. E isso começa a trazer muito sofrimento para ela, e ela busca no Senhor a solução, certo? E quando nós olhamos esse texto de Mateus, ele é escrito logo após Jesus repreender os fariseus, onde ele chama de hipócritas, onde ele vai falar que aqueles fariseus, eles pregam uma coisa e vivem outra, eles não tinham uma adoração genuína. E esse movimento que acontece dessa mulher cananeia, ela traz muitos exemplos aqui. Eu quero destacar alguns exemplos, como é que nós podemos lidar com os nãos que recebemos na vida. Porque ao ler esse texto, nós vimos que ela recebeu alguns nãos. Ela recebeu um não. Primeiro, o silêncio de Jesus foi um primeiro não. Aqueles discípulos tentando falar assim: não, você não vai, manda ela embora, também era um não, certo? De repente Jesus ele vem e fala: olha, primeiro o povo de Israel, e é essa ilustração. Primeiro os filhos ali, que eram considerados filhos de Deus, que era o povo de Israel. E era outro não. Só que ela não se prendeu aos nãos. Ela olhou para a possibilidade dos sims. E quando nós olhamos, essa mulher cananeia, ela quebra alguns paradigmas, através da sua fé, através da sua humildade, através de uma ousadia.
Essa mulher, ela tinha um contexto social que era considerada de menor valor, mas ela não julgou que isso deveria impactar no posicionamento dela. É muito interessante porque às vezes nós temos dificuldade, nós que vivemos na nossa sociedade, de como era aquele contexto social. Aquele contexto social dos judeus ali, daquele povo que morava naquela região, certo? Era um povo totalmente machista. E as mulheres, elas eram consideradas seres inferiores. Eu lembro de um inventário que eu conduzi de uma família judia, que vem de descendência judia. E aí tinha um irmão e duas irmãs. E as irmãs, eu estava ali representando uma das herdeiras, e ela falou assim, não, a metade de tudo tem que ficar para o meu irmão. Eu falei, não é isso que a lei diz. A lei fala que tem que ser dividido em partes iguais. Não importa o que a lei do Brasil fala, a metade é do meu irmão. E a outra metade nós vamos dividir em 3. E aí, mas era um valor que ela acreditava e que foi colocado naquele contexto onde ela foi ensinada. Entende? Então havia aqui uma influência daquele contexto, daquela história, daquele modelo de sociedade que estava refletindo aqui, nessa sociedade aqui no Brasil. E o que nós precisamos entender é que muitas vezes, quando nós vemos situações até dentro das igrejas, onde ocorre violência contra as mulheres, ocorrem situações de opressão, existe uma influência, existe uma origem, e que nós precisamos ajudá-los a tratar isso. Deixa eu só fazer uma retificação. Os guerreiros não é só para ajudar os homens a ser homem não, viu? Os guerreiros é muito mais que isso. Os guerreiros aonde nós caminhamos juntos, nós temos a prestação de contas, os homens que crescem juntos, num discipulado, num microgrupo, e é muito especial. Mas ele leva a um nível de profundidade, que o homem enxerga. Por que de repente eu tenho essa atitude? Por que eu sou tão grosseiro? E às vezes nós não percebemos. Eu já tive uma situação onde a Angélica, numa viagem, ela falou assim, amor, eu acho que você está sendo quase um tenente em casa, você está muito mandão. E eu não percebi. Por quê? Porque influenciada pelos anos de quartel, eu de repente parecia que eu tinha colocado a farda. Mas porque ela tinha liberdade para me alertar, ela me alertou, antes que chegasse a ter um problema. E é assim que nós caminhamos. Quando nós honramos um ao outro, nós honramos as nossas esposas e ajudamos elas a crescerem, a desenvolver todo o potencial delas. A contrapartida é que elas começam a investir em nós homens, maridos, e nós vamos crescer para desenvolver todo o nosso potencial. Então, independente de onde você veio, da sua história, da sua linhagem, Deus quer transformar a sua vida. O que você precisa fazer é buscar a fonte correta, que é Jesus. Mas eu olhando para essa mulher cananeia, eu quero trazer aqui como é que nós podemos reagir aos nãos da vida. Como é que nós podemos perseverar aos nãos da vida. Será que você tem alguns nãos que você recebe? De repente um não lá do seu trabalho, um não dentro da sua família, e de repente alguns nãos de Deus, e que nós temos dificuldade de entender. E se nós não estamos com o nosso coração alinhado com o coração de Deus, nós não vamos entender por que Deus não responde essa oração. Por que não, mas Deus está respondendo. É que às vezes eu quero que Deus responda do meu jeito, dentro da minha cosmovisão, dentro daquilo que eu acho correto. E eu perco a dimensão de entender que Deus é soberano, que Deus é onisciente, onipotente, e Ele vai responder de acordo com a vontade dEle. Como é que você lida com as experiências em fatos que você viveu e está vivendo e que não está de acordo com o que você imaginava? E eu queria olhar para esse texto e trazer alguns destaques com relação a essa perseverança diante dos nãos da vida. E o primeiro destaque que eu trago, nós vemos ali no versículo 22 a 23. Nós devemos perseverar diante do silêncio momentâneo de Deus. Veja ali no versículo 22, a mulher ali, ela vem e busca Jesus. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu palavra. Queridos, eu olho para esse texto, Jesus não respondeu nada. Imagine a mulher ficar sem resposta.
Ah, como é difícil, né? Sabe, você fala assim, olha, amor, eu tenho algo para te falar, mas eu vou falar só à tarde. Hã? Como é que fica? Misericórdia. Imagina a mulher ficar sem resposta, gente. E essa aqui, ela pegou, e ela busca Jesus, e ela estava com uma grande aflição, e ela fica sem resposta. Ela vai na fonte certa, mas não tem resposta. Certo? Nós precisamos olhar para o silêncio de Jesus, e quando nós olhamos toda a história, o silêncio de Jesus não quer dizer que ele não estava trabalhando em favor dessa mulher. Jesus, ele veio para trazer uma redenção a toda a humanidade. E esse é mais um dos textos aonde fica claro, além de lá em Atos 10, aonde o Espírito Santo ele é entregue aos gentios, porque o Evangelho, a cruz de Cristo, a morte e a ressurreição foi para todos nós. Então o fato de Deus estar em silêncio, muitas vezes, não quer dizer que Ele não está agindo, ou o fato de Ele estar em silêncio não quer dizer que Ele não está agindo, não é muitas vezes, porque Deus sempre está agindo. Então, quando nós olhamos lá em Eclesiastes 11:5, diz lá, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Olhando esse texto, que também fala de nós não percebemos como Deus está agindo. Deus está em silêncio em que área na sua vida? De repente está difícil o seu casamento e parece que Deus não responde. Seu filho está envolvido nas drogas e você tem orado e a resposta não vem. Tem algum não, algum silêncio de Deus que parece que a sua oração não está sendo ouvida. Porque você está orando por um milagre em algo na sua família, uma enfermidade na sua empresa, e existe um silêncio. Essa mulher, diante do silêncio de Jesus, o que ela fez? Ela perseverou, ela persistiu, ela continuou clamando, ela continuou argumentando. Sabe, nós precisamos entender que desistir, enquanto está queimando no nosso coração aquilo que Deus colocou aqui, nós precisamos perseverar. Nem sempre as coisas virão no nosso tempo, nem sempre as coisas virão como nós queremos que elas venham. Deus ele revela muitas coisas a nós, mas tem momentos que nós precisamos somente caminhar e confiar, pois o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Qual o não que você está vivendo agora? O silêncio de Deus. Eu lembro uma situação que o Nicolas foi fazer um teste, tinha 11 anos, ele foi fazer um teste no Curitiba, e ele passou na primeira fase, uma peneira de 200 e poucos, ficaram 18, ele passou e estava entre os 18. E ele ficou a semana toda treinando ali no CT do Curitiba, e estava com uma expectativa, com 10, 11 anos de idade, e chegou lá no final, eles cortaram. E eu estava todo preocupado, porque ele desceu do ônibus, e ele passou chorando, e entrou dentro do estádio lá para trocar de roupa, e eu estava preocupado e angustiado, o que eu vou falar para ele, sabe? Faz parte da vida, a decepção faz parte da vida. Nem sempre as coisas não acontecem como nós queremos. E a hora que ele vem, ele já vem tudo, sem lágrimas, vem firme. E aí, filho, como é que você está? Ah, pai, eu sei que Deus responde ou sim, ou não, ou espere. E agora ele falou para mim esperar. Então, estou tranquilo. Tão simples assim, certo? O que acontece é que muitas pessoas, diante de um não, se desesperam. Diante do esperam, atrapelam tudo e acabam jogando fora o projeto de Deus de restauração. Às vezes as pessoas, de uma forma prematura, acabam com o casamento. Prematuramente, jogam os filhos para o mundo, porque tomam uma decisão de momento. Fruto de uma rebeldia do filho, ao invés de ter uma paciência, olhando que você está orando, Deus está agindo, Deus está, e eu jogo meu filho para o mundo. E aí depois eu estou chorando para tentar recuperar. Nós precisamos entender, estar sensível aos silêncios de Deus, porque às vezes Deus está em silêncio, porque Ele quer trabalhar algo em nós, antes de responder o que nós temos clamado. Mas sabe,
E eu continuo nesse texto e eu vejo que uma outra atitude que essa mulher cananeia, ela enfrenta ali, eu digo, persevere diante da oposição ao seu propósito. Porque além daquele silêncio de Jesus, Jesus ele simplesmente não fala nada, e agora os discípulos começam a falar. Não com ela, mas os discípulos falam com Jesus. Jesus manda ela embora. Essa mulher está importunando, ela está sendo inconveniente. E havia uma oposição clara. E veja bem, os discípulos que eles estavam acompanhando Jesus, eles deveriam estar ali amando e acolhendo, ajudando no processo de cuidado dessa mulher, daquelas pessoas. E eles mesmos começam a se opor àquela mulher. E às vezes tem uma oposição que vem, que parece que impacta o nosso coração de tal jeito que nós simplesmente desistimos. E ao invés de enfrentar e perseverar diante da oposição, nós cedemos e deixamos que Satanás tenha vitória em áreas da nossa vida, porque nós não queremos perdoar. Porque tem uma oposição dizendo, não adianta, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, não vai por aqui, esquece esse negócio de ser crente, porque isso daí não vai dar em nada. Quantas oposições. Eu lembro quando eu me converti, o que mais ouvi foi isso. Olha, vai lá, eles vão fazer uma lavagem cerebral em você. Você vai ficar assim, vai ficar assado. Uma oposição ferrenha para tentar destruir a minha vida. Queridos, nós temos oposição das mais variadas. Eu tenho atendido alguns jovens que estão tendo dificuldade na área da sexualidade. E tem uma oposição muito forte, falando assim, não vai mais lá. Eu já ouvi de um jovem há muito tempo atrás, que ele falou assim, não vai mais lá, porque eles vão tentar te desvirar. Sabe? E ele falou para mim, pastor, eles não querem que eu venha aqui, porque eles falaram que vai me desvirar. Eu estou só pregando o evangelho, ajudando esse jovem a entender a verdadeira identidade dele. Porque, na verdade, o que acontece... Nós temos aqui essa mulher cananeia, ela teve uma oposição dos discípulos, mas ela não deixou que essa oposição intimidasse, ela teve que se humilhar, certo? E muitas vezes a oposição vai fazer nós nos humilharmos, para perseverarmos nós precisamos nos humilhar, porque nós não nos humilhamos aos homens, nós humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, porque quando você persevera na convicção que Deus colocou no teu coração, você não está perseverando debaixo de uma opressão humana, mas você está perseverando debaixo da mão poderosa de Deus. 1 Pedro 5,6 vai falar sobre isso. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te honre no tempo devido. Essa mulher foi honrada no tempo devido, porque ela perseverou, porque ela não deixou que o orgulho dela impedisse ela de perseverar, porque ela estava ali, clamando por um milagre, clamando pela libertação da filha. Você tem perseverado diante da oposição? De repente você está na luta no teu casamento, e você vai lá na manicure, a manicure fala assim, larga esse traste aí, você vai nas suas amigas, larga esse cara. Você vai nos seus amigos lá do futebol, para com isso. Vamos curtir a vida doidado. E existe uma oposição tentando fazer você se desviar do propósito que Deus tem para você, para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua vida profissional. Queridos, a sociedade como um todo está se opondo a você viver uma vida plena com o Senhor. Como é bom você se libertar de algumas influências da sociedade. Sabe, eu e a Angélica, nós como família, olha, já está dando alguns meses já que nós não assistimos televisão. A única coisa que aparece na TV lá é os Netflix lá e esses filmes e séries. Como é bom. Às vezes fica meio perdido, alguém está falando assim, estava falando com meu pai, você viu essa chacina que ocorreu lá no Mato Grosso? Porque eu fui para lá. Falei, não vi. Nossa, mas foi divulgado em todo... Pois é, eu não vi. Eu prefiro estar estudando a palavra. Eu prefiro estar vendo vídeo que edificam a minha vida, que vai agregar alguma coisa para a minha vida. Porque hoje existe uma oposição da sociedade, existe uma oposição do teu colega de trabalho. E tem coisas que nós precisamos nos proteger. O que tem impedido você de ir à frente para buscar esse milagre? O que você precisa fazer para perseverar diante da oposição?
O que essa mulher fez? Ela não tirou os olhos de Jesus, ela não tirou os olhos do propósito que ela veio, ela foi ali buscar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante que ela fala do sofrimento da filha, mas fala da misericórdia dela, porque a mãe, vendo um filho doente e enfermo, sofre mais do que os filhos. Já deu para perceber isso? Um filho que está passando por uma dificuldade, os pais sofrem mais do que o próprio filho. E às vezes nós temos que perseverar e clamar por misericórdia, e clamar porque Deus responde. Nós vamos sim, nós vamos insistir, nós vamos orar porque nós cremos no milagre. Todo mundo já falou que não vai dar, mas nós sabemos que com o Senhor, o impossível não é impossível para o Senhor. O impossível, ele é impossível até que o Senhor o faça um milagre. Até que o Senhor faça um milagre. Colossenses 3,2 diz lá: mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sabe, essa mulher, ela não se intimidou, ela avançou. Ela não olhou para o tamanho do problema, não olhou para a oposição, mas olhou para a solução, que era Jesus, o filho de Davi. Nós precisamos focar na fonte. Para isso nós precisamos buscar intimidade. Para isso nós precisamos estar conectados com a fonte. Jesus é a fonte que nos capacita a perseverar. O Espírito Santo está dentro de nós, daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então nós podemos perseverar buscando. O Espírito Santo me capacita. Eu sou fraco, mas o Senhor me aperfeiçoa na minha fraqueza. Queridos, hoje de manhã nós cantamos aquele cântico Rompendo em Fé. Esse cântico, ele traz uma memória afetiva muito forte para mim. E não é só a memória afetiva da compra dessa propriedade, mas ele traz uma memória afetiva de uma grande provação que eu estava passando naquele momento. Eu lembro algumas vezes que eu cantava esse cântico, e eu falava assim: Senhor, se o Senhor não agir, eu estou fadado ao fracasso. Humanamente é impossível, mas eu sei que o Senhor pode. E eu consegui celebrar o milagre do Senhor, porque existia uma convicção no meu coração. Tinha gente falando assim: você não vai conseguir, não vai dar, não, já pode desistir. Eu falava assim: enquanto eu não tiver um não de quem é o dono de todas as coisas, quem é todo poderoso, eu vou persistir. Você precisa persistir em algo na sua vida. Está na hora de você olhar para o Pai e avançar. Mas sabe, nós podemos olhar e às vezes o Deus está em silêncio, mas Ele continua trabalhando e nós precisamos perseverar. Às vezes tem oposição e nós precisamos perseverar. Mas tem um terceiro destaque que eu trago aqui: persevere com o coração rendido ao Senhor. Você não vai perseverar porque você está trabalhando autoajuda, meditação. Você vai perseverar porque o seu coração está rendido ao Senhor. E dos requisitos para que você consiga perseverar no Senhor é você estar confiando e conhecendo cada vez mais Ele. Porque você só vai perseverar confiando em alguém que você conhece. E Deus você conhece. Quanto mais você conhece, mais você vai ter força para perseverar. Veja ali no versículo 25 a 27, a mulher veio, o que ela fez? Ela tinha já um silêncio de Jesus, ela tinha oposição dos discípulos, e o que ela faz? Ela adora a Jesus. Olha ali, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ela adorou a Jesus, clamando por ajuda, e Jesus, ele respondeu ali: não é certo tirar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. O que Jesus estava dizendo para ela? Espera aí, você não é prioridade agora? Será que é isso? Sabe, quando eu olho, Jesus, ele não fez nada sem ter uma intencionalidade. Eu creio que Jesus conhecia o coração dessa mulher. Jesus era 100% Deus. Mas quem estava ao redor deve ter olhado assim e falado assim: como Jesus? Só vai dizer que ela não é prioridade agora? Mas só que existia um coração rendido ao Senhor, e que quando ela vem e ela adora, quando ela vem e ela se rende, isso faz com que Jesus venha com a resposta que ela estava buscando, e ela continua adorando. A nossa adoração deve ser pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Se você tem adorado pelo que Deus tem feito, o que Ele pode fazer,
para você. Lamento informar, mas talvez a tua intenção está errada. Eu adoro pelo que Ele é meu Senhor e meu Salvador. E eu adoro pelo que Ele é. O que Ele faz é consequência. Alguém que não se rende ao Senhor, ele vai tentar buscar a aprovação dos outros. Entender quem Deus é, fará com que nós continuemos perseverando, confiando no Senhor, que é todo-poderoso. Agora, se você não conhece quem Deus verdadeiramente é, você de repente vai deixar de perseverar, porque você vai decidir agradar aos outros. Perseverar requer rendição. Rendido ao Senhor, confiando nele, no agir dele. Sabe, alguém que não se rende ao Senhor tentará buscar a aprovação dos outros. Eu quero dizer, esposas que se submetem ao abuso dentro do casamento, de um relacionamento, de repente está tentando buscar a aprovação do seu esposo. Eu quero te dizer, se renda ao Senhor. Você precisa ser aprovada pelo Senhor e não pelo seu esposo, porque quando você é aprovada pelo Senhor, seu esposo é um transbordo, é você continuar sendo abençoada pelo Senhor e abençoando o seu marido. Você é homem que de repente tem submetido a algumas coisas, tem feito algumas coisas, tentando buscar a aprovação da sua esposa ou de alguém, se renda ao Senhor, seja aprovado pelo Senhor. Nós precisamos nos render ao senhorio de Deus. Um homem que é muito agressivo, ele pode estar tentando demonstrar poder para suprir uma marca de impotência ou de insignificância, que foi de repente internalizado na infância, em algum momento. E eu preciso me render ao Senhor para que Deus sare isso no meu coração. De repente tem alguém aqui que vai precisar fazer uma autoavaliação. Vai ter que mudar algumas atitudes. Porque a hora que eu me rendo ao Senhor, Deus transforma o meu caráter, os meus hábitos e a minha história. Quando eu cresci dentro de um contexto onde meus tios e primos, sabe qual que era o lema? Quem é dos Vieira tem que ser, desculpe o termo aqui, entre aspas, pegador. É um termo pejorativo. De alguém que tem que ficar com o maior número de mulheres possíveis. Certo? E isso era algo repetido a todo momento. E eu vim para a vida adulta tendo isso como uma verdade. E por isso que eu vim já com uma tendência, uma predisposição para a imoralidade. Mas quando quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu acertei minha vida com Jesus, entreguei minha vida a Ele, Ele mudou a minha história. Porque na verdade os meus tios, eles reproduziam, meus primos reproduziam dos meus tios, que reproduziam dos meus avós. E eu tinha tudo para reproduzir para os meus filhos. Mas quando Deus transforma a minha vida, e aí muda as próximas gerações. Pare de justificar. Você é homem de verdade. Deus te confiou uma esposa para você cuidar dela, para você honrá-la, para você amá-la sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. Nós precisamos ter uma geração de homens que cumpram o verdadeiro papel que Deus confiou a nós. Salmo 134, 17 e 18 diz lá: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva do espírito abatido. Coração quebrantado agrada o Senhor e nos capacita a perseverar diante das provações. Então, se quebrante diante do Pai e deixa Deus transformar a sua vida. Perseverar no Senhor é perseverar com o coração rendido a Ele. E para fechar, esse texto é lindo porque ele finaliza de uma forma muito bela. Jesus respondeu ali, no versículo 28, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseje. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Você persevera no silêncio de Deus. Você persevera diante da oposição. Você persevera, sim, adorando com o coração rendido ao Senhor. E você persevera na fé. É tudo pela fé. Jesus deixa muito claro que o que refletia a insistência daquela mulher não foi a autoajuda, nem o network político. Foi a fé.
pela fé nós devemos perseverar. 1 Coríntios 16:13 diz lá: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Perseverar requer vigilância, firmeza, fé e coragem. Queridos, essa mulher, ela enfrentou o silêncio de Deus, o silêncio de Jesus, a resistência dos discípulos. O próprio Jesus falando assim: calma, espera um pouquinho. Mas lembra um pouquinho Jacó, aonde Jacó, ele fala: eu não vou largar enquanto não me abençoar, porque aquela perseverança de Jacó estava em jogo a mudança da sua verdadeira identidade, a mudança da sua identidade, de uma identidade de enganador para uma identidade de filho de Deus. Quais os nãos que você precisa tratar na sua vida, que você precisa perseverar? Eu lembro quero fechar contando a história de um casal que chegou lá do Rio Grande do Sul. E eles chegaram aqui na nossa igreja, e ele era militar, é militar ainda, já estão em outro lugar. E eles chegaram e eles vieram no meu gabinete. Eu recebi ali, eles falaram assim: pastor, nós estamos, uma das grandes frustrações que nós temos, eu tentando conhecer aquele casal, é que nós não podemos ter filhos. Eu tenho uma trompa atrofiada, ela falava, e tem a outra que deu um problema assim, assado. E os médicos falaram que é impossível ter filhos. E isso está gerando uma grande frustração no nosso coração. E eu lembro que, por uma ousadia dada pelo Espírito Santo, eu fiz a seguinte pergunta: os médicos falaram não? Falaram não. As pessoas ao seu redor falaram não, não. Mas Deus já disse não. Nós não sabemos. Bom, então enquanto nós não tivermos a última palavra, eu quero desafiá-los a perseverar. E eu vou entrar junto nesse processo de oração. E eu lembro que nós entramos numa oração, clamando por um milagre. Ela já tinha não de exames médicos e de médicos especialistas. Ela já tinha não das pessoas e da própria família. Parem de sofrer com isso. Mas ainda ela não tinha o não de Deus. Eles não tinham o não de Deus. Eu lembro que estava aqui, num culto de quinta-feira, com os biombos aqui do lado, quando eu vejo aquele casal vem pulando, chorando, contar a novidade que eles tinham acabado de ver do médico. E a gravidez estava confirmada. E eu apresentei aquela criança aqui na igreja, porque aquilo que era impossível para os médicos, aquilo que era impossível para as pessoas que estavam vendo o sofrimento deles, Deus tornou possível. Porque o não que você está recebendo hoje, ele tem uma vida curta, porque ele vai até o sim de Deus. Você pode fechar seus olhos. Quero desafiar você a olhar para dentro do teu coração. Quais os nãos que você está tratando hoje? De repente é um não no seu casamento, está difícil restaurar. É o não do casamento de um filho, de uma filha, um filho que está envolvido na drogadição. Está difícil você aceitar esse não, e você já parou de orar, você já parou de perseverar. De repente na sua empresa você já está desistindo. Tem algo no teu coração que você precisa hoje colocar aos pés da cruz, dizendo assim: Senhor, eu quero sim perseverar, porque eu confio no Senhor. Você decide perseverar nesse silêncio momentâneo de Deus. Você decide perseverar diante das oposições. Você decide perseverar com o coração rendido, perseverar na fé. E é isso que Deus está colocando no teu coração. Eu quero desafiar você a orar e colocar diante do Pai isso que você tem, que Deus já conhece, Deus já está trabalhando no teu coração. Mas eu quero também dar uma oportunidade de você que está aqui e que você não consegue perseverar porque você não conhece ainda Jesus, e hoje está sendo apresentado um Jesus que nos ama, que se entregou naquela cruz pela minha vida, pela sua vida, e de repente hoje você precisa entregar sua vida a Ele. Eu queria que você fizesse uma oração onde você está dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Salvador.
Eu entrego minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Se você está aqui, enquanto todos estão de cabeça baixa orando, você fez essa oração de entrega, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você está aqui hoje, você entregou a sua vida ao Senhor, graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão bem alta aqui. Graças a Deus, aqui à minha direita. Mais alguém? Quem que está aqui entregando a vida lá atrás? Graças a Deus, lá no fundo. Graças a Deus, à minha direita. Já vi ali, pode baixar. Mais alguém está entregando a vida ao Senhor hoje? Aqui atrás, louvado seja. Aqui no meio, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Quem mais está entregando a vida ao Senhor aqui? Queridos, eu queria que nós ficássemos de pé agora. Nós vamos começar a cantar um cântico que é o Rompendo em Fé. E você que levantou a sua mão, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. E esse é um primeiro momento. Nós vamos orar por essas pessoas que aceitaram a Jesus. Chega aqui. Você que está lá atrás, chega aqui no meio. Graças a Deus, pode chegar. Você que aceitou o Senhor Jesus. Aquela minha querida irmã lá atrás, do lado direito aqui também, pode chegar aqui no meio. Chegue aqui, nós vamos orar com vocês. Enquanto nós cantamos, Deus falou teu coração. Chegue aqui. Mais um casal vindo ali. Chega aqui, vamos cantar. Enquanto nós cantamos, aí eu já tenho um outro momento, outro desafio para você. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos. Quando chegar, tem alguém aqui, tem alguém lá no fundo, chega aqui. Me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Nós acabamos de cantar que quando nós rompemos em fé, nós confiamos no Senhor, nós vemos um mover no sobrenatural. Eu queria desafiar você. De repente Deus colocou algo no teu coração que você precisa perseverar, você precisa colocar diante do Pai. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar e se colocar de joelhos aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma vez. Tem algum impossível que você já está desacreditado, você não crê mais que é possível acontecer. Nós vamos orar pelo impossível. Nós vamos orar para que Deus faça esse impossível possível, porque não há impossível para o Senhor. Se coloque de joelhos aqui. Chega aqui à frente enquanto nós cantamos mais uma estrofe. Você vai vir aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo orando. Cada vez que a minha fé é provada, Deixa Deus falar esse cântico no teu coração. tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo
Deus amado, nós louvamos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Nós adoramos ao Senhor pelas decisões que foram tomadas, decisões de conversão, decisões de entrega do coração ao Senhor. Confirma no coração desses irmãos e irmãs essa decisão que tomaram nessa noite. E queremos colocar, Deus, esses clamores, esses pedidos desses irmãos e irmãs que estão aqui de joelhos, dizendo: sim, eu quero, eu clamo por um milagre. Deus, opera um milagre, mais do que um milagre, que eles possam ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Assim como essa mulher cananeia que se humilhou ali, ela foi com o coração humilde, com o coração rendido ao Senhor, e o milagre aconteceu. A filha foi liberta. E nós queremos aqui, Deus, que famílias serão libertas, famílias serão restauradas, perdão serão liberados, pessoas serão curadas. Deus, em nome de Jesus, traz cura, traz restauração, traz um tempo novo, restaura os relacionamentos, restaura os casamentos, que esses impossíveis aos olhos humanos que estão sendo colocados diante do Senhor nessa noite possam se tornar possíveis debaixo da graça, debaixo do amor, debaixo do agir poderoso do Senhor. Eu oro, Deus, por cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, meus queridos que estão na internet, se colocando ali também rendido ao Senhor. Abençoa, Deus, de uma forma muito especial. E essa é a minha oração, e essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus. Amém, aleluia.